Bíblia Online. Se você não está participando, participe. Bíblia Online todas as quartas-feiras ao vivo no YouTube, no canal da igreja no YouTube, tá bom? Divulgue, participe, vai ser uma bênção ter você por lá. Vamos à palavra de Deus. É Filipenses capítulo de número 2. A tosse, eu tiro o microfone, mas sai aqui, ó, né? Fazer o quê? Filipenses 2, 5 a 11, diz assim a palavra de Deus. Por favor, Cecília, pega o microfone e lê para mim os versículos, por gentileza. Filipenses 2, na sua Bíblia NVI, naquela rosa. Filipenses 2, versículo 5 ao versículo 11. Tem na tela também, Cecília, se você quiser ler na tela. Isso, por favor. Seja o modo de pensar de vocês. Começa de novo. Eu vou sair da tela um pouquinho só. Isso, dá outro para ela. Senão não vai sair sua voz, entendeu? Isso. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Amém. Que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia. Senhor, fala conosco e através de nós. Amém. A explicação das tuas palavras faz brotar prudência no coração do simples. Ilumina o caminho no meio das trevas, regenera a alma perdida, transforma o viver, para a tua glória, Senhor. Amém. O tema de hoje é da derrota para a maior vitória. É a maior vitória para a humanidade na história. A cruz de Cristo, ou melhor, o Cristo da cruz parecia a maior derrota da história da humanidade. Jesus foi rejeitado, foi humilhado, condenado e morto. Porém, aquilo que parecia um fracasso tornou-se a maior de todas as vitórias em todos os tempos. Está tudo bem, Lu? O caminho da exaltação, meus irmãos, passou primeiro pelo vale da humilhação. Antes da coroa veio a cruz. Antes da exaltação veio o esvaziamento. Eu quero entregar para você 6 coisas importantes sobre Jesus. Nós vamos tomar a ceia já já. E normalmente a gente lê aquele mesmo texto, né? Na noite que o Senhor foi traído, tomou o pão, o cálice. Mas às vezes a gente esquece de quem de fato nós estamos celebrando aqui na ceia. É uma pessoa que ressuscitou. Jesus está vivo. Ele deixou a cruz, foi para o túmulo e depois do 3º dia ele ressuscitou. O versículo final aqui do texto que a Cecília deu
apresenta um Cristo poderoso. Os versículos finais do texto que a Cecília leu apresentam um Cristo exaltado, um Cristo que reina. Mas a gente não vê isso ainda hoje em dia. Pelo contrário, Jesus continua sendo motivo de chacota. As pessoas fazem o que querem com o nome de Jesus. Colocam ele na passarela de samba, humilham o nome dele, envergonham o Evangelho, debocham do Evangelho. Como Deus é tolerante! Eu fico abismado com o amor tolerante de Deus. Deus ama o ser humano de uma forma inexplicável, que é capaz de amar aqueles que debocham, é capaz de amar aqueles que ridicularizam a fé em Cristo, são capazes de levar Jesus e apresentar numa escola de samba como um derrotado e o Satanás fazendo, tripudiando em cima de Jesus e humilhando Jesus, e a arquibancada toda rindo da fé e de Jesus. E tem crente que fica bravo, tem crente que fica muito bravo e quer sair batendo em todo mundo. Deixa, não fique bravo, não brinque com ninguém. Não tem problema Jesus ser debochado, não tem problema Jesus ser humilhado, ele já fez isso por ele mesmo. Você leu comigo um texto que mostra que Jesus humilhou-se a si mesmo. Jesus veio para a terra para ser humilhado, ele sabia disso. Mas o texto que nós lemos hoje, a Cecília, mostra um Cristo glorificado, um Cristo exaltado, um Cristo rei. E ele está voltando, e é assim que ele virá. Até lá, todos vocês podem se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Deus, porque naquele dia acabou a chance. Quando ele voltar, acabou a chance, a porta vai fechar, ninguém mais vai poder se arrepender. Naquele último momento, ninguém mais, acabou. Quem tinha que se arrepender, se arrependeu, quem tinha que se voltar para Jesus, se voltou, e ele vem, como descrito no texto que a gente leu, ele vem agora esvaziado da humanidade e exaltado como um rei. E olha só, quem creu nele vai louvar a Jesus, quem creu nele vai glorificar a Jesus, quem creu nele vai encontrar Jesus nos ares, quem creu em Cristo vai abraçar o Rei vitorioso que um dia foi humilhado, mas quem não creu também vai ter que se dobrar, não vai ter mais escolha, não vai ter mais deboche, porque o texto diz: toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra. Quem um dia debochou e debocha, vai se dobrar, quer queira, quer não queira. Deus fará isso como justo juiz e rei, e todo joelho vai se dobrar. Aleluia. Todo joelho dos crentes vai se dobrar, mas todo joelho dos arrogantes vai se dobrar. Toda pessoa um dia vai falar: puxa vida, eu tive oportunidade, eu fui até na igreja PEX, na consagração, na oração do Samuel, e não dei bola. Meus parentes falaram comigo, meu pai, minha mãe, eu entrei e saí de várias igrejas, só que o tempo vai esgotar e não vai ter mais chance. A chance é agora. Só que antes disso, ainda há chance. Ainda há chance. A vitória, meus irmãos, de Jesus começa com esvaziamento. E tem ricas lições hoje aqui para nós. Eu quero andar nessas lições, orando no meu espírito, pedindo que o Senhor alcance você, desperte você, porque Ele te ama tanto, tanto, que Ele deixa você seguir seu caminho como se não precisasse dele. Ele deixa você seguir seu caminho
como se ele não existisse para você. Ele deixa, ele não vai interferir, mas a hora vai chegar em que não vai ter mais jeito. A chance vai passar. Ricas lições da exaltação de Jesus. A vitória, diga comigo, a vitória começa com esvaziamento. O texto do versículo 7 diz: esvaziou-se a si mesmo. Jesus abriu mão de todos os seus privilégios. Todos. Não se apegou aos seus direitos. Colocou a vontade do Pai acima da sua própria vontade. Deus faz assim. Deus enche quem está disposto a esvaziar. A segunda lição é que a vitória passa pelo propósito do serviço. Versículo 7 diz: assumindo a forma de servo. Diga. Veja, a exaltação e a vitória de Cristo passou pelo servo. Ele precisou virar servo. Por isso que quem é de Jesus serve. O rei Jesus tornou-se servo. Veio para servir e não para ser servido. Sua grandeza foi demonstrada através da sua humildade. A terceira lição sobre a vitória de Cristo, dele ser exaltado como rei e vai voltar como rei, é que a vitória de Cristo exigiu dele identificação com os homens. Ele veio aqui para ver como é que era viver como gente. É um sacrilégio não se voltar para Jesus. O pior dos deboches não é levar Jesus para a passarela do carnaval e arrastar ele pela avenida, como se o diabo estivesse vencendo ele. Esse não é o pior escárnio. Esse não é o pior pecado. O pior pecado é não se entregar a Cristo, sabendo que Ele é o Rei eterno e veio aqui para amar você. E eu não dou bola, e você não dá bola. Esse é o pior pecado. Deus, eu fico abismado quando as pessoas viram para mim e falam assim: pastor, se Deus existe, por que o mundo está do jeito que está? Ai, que vontade que dá de falar um bando de verdade. Mas igual o meu mestre, eu me calo. Mas eu só tenho uma coisa a falar: o mundo está do jeito que está por sua causa. Acho que basta, né? Todo mundo que fala para mim isso, ouve esta frase: o mundo está do jeito que está por sua causa. A vitória de Cristo só foi possível porque Ele veio viver a vida humana. Ele era Deus, Ele não precisava vir aqui. Ele estava no céu, feliz, pleno, Filho de Deus, Rei eterno. Os anjos o adoravam. Ele era o segundo depois de Deus. Aliás, não sei se pode dizer segundo, é só para a gente entender. Ele era Deus. João, quando escreveu de Jesus, ele escreveu assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como o Filho único de Deus. Ele veio aqui. Como se diz que Deus não faz nada? Ele veio aqui. Você estaria disposto a morrer por você mesmo? Se você pudesse sair do corpo e encontrar você na história, sabendo quem você é, porque ninguém sabe melhor quem você é, senão você mesmo, sabendo as coisas que você fez, falou e viveu, você morreria por você? Pois Jesus morreu.
E como você diz que Deus não faz nada? Ele se tornou homem como a gente. O verso 7 diz: tornando-se semelhante aos homens. Diga isso. Tornou-se semelhante aos homens. Jesus entrou na minha e na sua realidade. Não ficou indiferente. Ele veio aqui. Por 33 anos ele veio aqui. Sentiu nossas dores, sentiu nossas tentações, sentiu nossas traições, sentiu nossas limitações, sentiu nossas enfermidades e problemas. Ele sentiu tudo o que você sente, porque virou homem. Aproximou-se dos pecadores, não para julgar, não para condenar, não para apontar o dedo, mas para salvar. Quem deseja alcançar as pessoas precisa estar próximo delas, porque Deus veio para cá, ficar perto de quem Ele queria salvar. A vitória de Cristo passa pela humilhação. Versículo 8 diz: humilhou-se a si mesmo. Diga. Ele humilhou-se a si mesmo. Veja, Jesus não foi humilhado. Ele humilhou-se a si mesmo. Ele escolheu esse caminho. Ele escolheu. Ele está no controle o tempo inteiro. Não apenas foi humilhado, escolheu humilhar-se. Aceitou o caminho de submissão ao Pai. Renunciou ao orgulho e à autopromoção. A quinta coisa, a quinta lição importante sobre o sacrifício da vinda de Cristo para a terra, é que a vitória dele é construída pela obediência. Versículo 8 diz: sendo obediente até a morte. Diga. Jesus permaneceu fiel até o fim. Não um prazo, até o fim. Obedeceu quando era difícil obedecer. E às vezes é difícil obedecer, mas ele obedeceu quando era difícil obedecer. Obedeceu mesmo quando custou tudo. Ele obedeceu. Grandes vitórias espirituais nascem de uma obediência perseverante. A sexta lição, a sexta coisa importante sobre a vinda de Jesus é que o ponto mais baixo de Jesus tornou-se o ponto mais alto. A cruz. A cruz foi a aparente derrota, mas Deus não pode ser derrotado. Mesmo porque ninguém levou ele para a cruz. Ele mesmo foi para lá. Ele escolheu a cruz. Quem é que escolhe a cruz senão aquele que está no controle? Ele estava no controle, ele escolheu a cruz porque sabia que a gente precisava disso. O ponto mais baixo, a morte na cruz. Versículo 8 diz: ele esvaziou-se até a morte, e diga, e morte de cruz. Foi na cruz. E por que é o ponto mais baixo? Porque a cruz, na época de Jesus, era a coisa mais vergonhosa que existia. Não existia nada mais vergonhoso na época de Jesus do que a morte na cruz. Na cruz eram executados os piores criminosos da época. A pior coisa que alguém poderia passar era pela cruz. E Jesus foi ao encontro dela. A cruz era o símbolo máximo da vergonha. Era a morte reservada aos piores dos piores. Sim, era uma vergonha.
Jesus carregou sobre si, na cruz, os nossos pecados, o seu pecado, o meu, e carregou a minha condenação e a sua. Você deveria estar na cruz, querida. Você deveria ter morrido na cruz, querido. Eu. A cruz era minha, a cruz era sua, mas Jesus foi lá e tomou o seu lugar e o meu lugar, para nos libertar dos pecados e arrancar a gente de uma condenação, para nos dar uma vida maravilhosa. Na cruz, o inocente morreu pelos culpados. Na cruz, o justo morreu pelos injustos. Na cruz, o Filho venceu o pecado, a morte, o mundo e a Satanás. O que parecia derrota era, na verdade, o palco da maior vitória que a história já registrou. A sétima lição que a gente pode tirar da morte, da vinda de Jesus e da sua exaltação, é que Deus levou Jesus do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Deus o exaltou. Versículo 9 diz: pelo que Deus também o exaltou sobremaneira. Diga: Deus o exaltou sobremaneira. O Pai transformou a humilhação em glória. O crucificado tornou-se exaltado. O servo recebeu o nome acima de todos os nomes. O humilhado foi colocado na mais alta posição do universo. Debaixo do nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar, toda boca confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso deveria fazer a gente pensar. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. A cruz não foi o fim da história, não, meus irmãos. Foi o caminho para o trono. A jornada de Jesus, essa ceia, a jornada de Cristo, é a seguinte, em resumo: esvaziamento, serviço, identificação com o homem, humilhação, obediência, cruz e exaltação. Essa foi a jornada de Jesus. O mundo que você vive, e eu também, e a gente tem que tomar cuidado com essa filosofia do mundo. O mundo que a gente vive busca uma exaltação sem cruz, glória sem serviço, sem obediência. Mas Jesus nos mostrou que o caminho da maior vitória passa pela entrega total a Deus. Cuidado com o vírus deste mundo, que o tempo inteiro está dizendo para você: busque grandeza, busque grandeza. Eu quero lembrar a você que essa ideia de buscar grandeza sem serviço, sem cruz, sem humilhação, sem obediência, é o vírus de Satanás. Glória sem cruz, glória sem serviço, glória sem humildade, glória sem obediência a Deus, é o vírus de Satanás.
Cuidado com este mundo, porque o tempo inteiro ele está dizendo para você que você precisa ser grande. Grandeza só vem depois da pequenez. Só Deus é grande, irmã. Só Deus é grande, irmão. Nenhum homem é capaz de ser grande, ele se perde. As mulheres que se tornam grandes, artistas, se perdem na prostituição, na bebida, na droga. Assim acontece com os grandes astros da música. Se matam, porque o homem não foi preparado para a grandeza. Nós não suportamos a grandeza. A grandeza pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A grandeza é dele. Pastor, mas e como é que eu faço? Porque eu também quero. Assim queriam os dois discípulos de Jesus. Senhor, a mãe dele chegou para Jesus e disse, de João e Tiago: Senhor, deixa um filho meu sentar à direita e o outro à tua esquerda, lá no reino da glória. Jesus olhou para eles: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Vocês podem se esvaziar, você pode se humilhar, você pode suportar a morte por minha causa? Glória sem cruz é o que a mãe de João e Tiago queria para os seus dois filhões. Oh Jesus, dá glória para os meus filhos, só que uma glória sem cruz. Cuidado com o vírus de Satanás, que distorce a sua missão, seu propósito e o meu propósito. O mundo busca exaltação sem cruz, como eu disse. Nós precisamos buscar o Cristo ressuscitado. Adão e Eva foram os primeiros seres humanos que foram tentados pelo diabo para desejar vitória e glória sem cruz. O diabo chegou para Eva e disse assim: come do fruto que Deus falou para não comer, come, porque no dia em que dele comeres, você será igual a Deus, grande. E Eva comeu. Eu quero ser grande. Chegou para o seu marido e disse: olha, eu estou vendo tudo agora. A gente foi destinado para a grandeza. Essa conversa fiada dentro da igreja. Você foi criada para a grandeza. Não, quem foi criado para a grandeza é o nosso Senhor e Salvador. Só Ele foi criado para a grandeza. Eu fui criado para ser tabernáculo daquele que é grande. Eu só sou um tabernáculo daquele que é grande. Eu só sou vaso da unção. Eu só sou canal e conduíte. O grande é Ele. A Ele glória. E deu para a mulher e disse: vamos lá, vamos ser grande. E Adão gostou dessa ideia de ser grande. Grandeza sem cruz. E comeu. Veja, os dois primeiros homens e seres humanos da terra queriam grandeza sem cruz, sem serviço, sem humilhação, sem esvaziamento. Só que o último Adão, Jesus, ele não comeu do fruto. Ele pagou o preço, ele morreu na cruz, não mordeu a fruta e se tornou o nosso Salvador. O último Adão não comeu, não desobedeceu, ele ficou firme. E é por isso que a gente tem jeito, é por isso que Jesus veio para salvar o que tinha se perdido. Quem se humilha diante de Deus jamais permanece na derrota. Derrota pode fazer parte da minha e da sua história para ajudar a gente a ser gente. Derrota é muito necessária para a gente aprender a ser humano. É no monte que as pessoas se perdem, mas é no vale que elas se arrependem. Na dor, a sua dor só tem um propósito: mostrar para você que você não pode nada e que você precisa de Jesus. Ele está aqui nessa manhã para salvar você.
Quem se humilha diante de Deus jamais vai permanecer na derrota, porque o mesmo Deus que exaltou a Cristo também honra aqueles que seguem os seus passos. Louvado seja Jesus. Amém.